Sabadou. Aqui, toda história importa. Papo de A a Z. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo de A a Z, o podcast que traz conversas reais, relevantes e que faz você pensar. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos seguindo, compartilhando, curtindo e levando conhecimento para mais pessoas. Continue nos ajudando e continue nos proporcionando crescimento nas redes sociais, porque é muito importante. A todos vocês, muito obrigado. E aqueles que ainda não nos seguem, por favor, se inscreva no nosso canal para nos dar mais visibilidade. Meus amigos, hoje o tema é extremamente importante. Por que tantas mulheres estão ansiosas, cansadas, sobrecarregadas e ainda assim continuam em silêncio? Esse tema é muito importante na contemporaneidade e para trazer um pouquinho sobre o que acontece com as mulheres, principalmente, temos hoje o prazer de receber a psicóloga Aline Rodrigues. Aline, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de A a Z. Uma boa noite, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, Zenilton, pelo convite. Para mim é uma honra falar sobre esse tema, um tema do qual eu tenho vivenciado na prática enquanto psicóloga. E o público feminino é um público que eu tenho experiência nos atendimentos. Aline, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar desse bate-papo num tema tão importante que muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento, passa despercebido desse tema que a gente vai tratar hoje. Na sua prática clínica, o que mais tem aparecido quando falamos de ansiedade em mulheres hoje? Na verdade, não é somente a ansiedade que aparece na prática clínica, e sim um acúmulo, né? Muitas mulheres, elas comparecem aos atendimentos como se fossem realmente uma pessoa funcional. Porém, emocionalmente, elas estão exaustas por dentro. Elas acreditam que vão dar conta de tudo, né? E mesmo com esse acreditar que vai dar conta de tudo, elas também se sentem muito cansadas. Então, assim, existe uma sensação constante de que não vai dar conta, que não vai dar certo, que não vai ser bom o suficiente. Existe um padrão emocional que você percebe nas pacientes, Aline? Sim, a autocobrança é elevada, né? As mulheres, muitas delas têm dificuldade em se priorizar. Priorizam os outros e esquecem de cuidar de si mesma. Por que parece que a ansiedade nas mulheres está aumentando nos últimos anos? Porque, assim, as demandas aumentaram, né? Muitas mulheres desempenham vários papéis, papel de mãe, papel de filha, ainda tem o cargo, né? A profissão que exerce. Então, com esse aumento de demanda, o suporte emocional muitas vezes não dá conta. Então, a mulher ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar da casa. Tudo isso gera uma sobrecarga. E assim, os homens também têm ansiedade, mas a ansiedade feminina é diferente da masculina? Na verdade, assim, a ansiedade atinge todos os gêneros, né? Porém, as mulheres, a prevalência é maior justamente por conta dessas atribuições que elas têm, esses papéis que elas desempenham. Então, assim, o homem, muitas vezes, ele reprime as emoções. E as mulheres, muitas vezes, sentem demais, né? O sentir é diferente. Na sua opinião, Aline, a mulher não está ficando mais fraca, ela está ficando mais sobrecarregada. É isso Isso. mesmo? Muitas vezes, as mulheres, elas têm dificuldade em delegar.
algumas tarefas e acaba gerando a sobrecarga. Assim, eu não estou querendo dizer que os homens não sentem, certo? Porém, a mulher, ela é muito intensa em alguns momentos. O homem, em alguns momentos, ele pensa que tem que ser forte, né? Que homem não chora, que homem não deixa transparecer as emoções, né? Então, assim, ele, se tranca. A gente viu ao longo da evolução que as mulheres elas foram cada vez mais conquistando seu espaço, conquistando a independência e fazendo de fato o que ela tem vontade de fazer. Tem a questão da frase, né, do pensar de eu vou dar conta de tudo, eu posso, eu consigo. O quanto isso adoece emocionalmente as mulheres hoje? Adoece, assim, profundamente, porque dar conta de tudo quase significa não dar conta de si mesma. E isso vai gerando um esgotamento silencioso. Essa ideia de mulher forte pode estar adoecendo mais do que ajudando? Sim. Quando a força vira sinônimo de suportar tudo calada, ser forte não deveria significar se abandonar, né? Deveria significar o contrário, se priorizar. Então, muitas vezes, as mulheres pensam o seguinte: eu sou forte, eu sou guerreira, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que me virar sozinha. E acabam esquecendo de si mesma, de se colocar em primeiro lugar. Você tocou, Aline, sobre essa questão dos acúmulos que as mulheres têm, e a gente percebe que houve a evolução, essa evolução benéfica, nessa questão da mulher conquistar o espaço, de suma importância, inclusive. Mas, de um outro lado, a gente tem ainda muita, como posso dizer, muita resistência do sexo masculino. E isso tende a impactar diretamente na ansiedade, porque a mulher termina acumulando duplas, triplas jornadas. Sim, na verdade, não é só a quantidade de tarefas, né? Mas a responsabilidade emocional. A mulher, ela geralmente não só faz algo, mas ela pensa, ela organiza, ela antecipa, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga mental intensa. E assim, Aline, na sua experiência em lidar com essa situação, existe culpa envolvida? Culpa por descansar, por não dar conta, por não ser perfeita? Sim, muita culpa, muitas vezes, pelo fato de ter dificuldade em dizer não, muita culpa por não descansar, né? Porque é uma culpa aprendida, muitas vezes, e socialmente reforçada, né? Que as mulheres, elas pensam que estar em produtividade, muitas vezes, é ser o suficiente. E acabam esquecendo de ter momentos de pausa e descansar. O descanso também é muito importante para a saúde mental. A gente acompanha diariamente uma pressão muito forte psicológica de companheiros, de parceiros, que terminam até com crimes, né, com feminicídio, que a gente, infelizmente, acompanha, já virou rotina praticamente. Quanto a essa pressão social, e depois tem o apelo da estética, entra nesse processo. Assim, entra como mais uma camada, né? Além de tudo, precisa corresponder a esse padrão físico que muitas vezes se torna inalcançável. De para ser aceita tem que ser bonita, de que para ser aceita precisa ser uma pessoa magra, né? E às vezes elas esquecem de aceitar a si mesma. No seu consultório, Aline, você já atendeu adolescentes?
crianças com ansiedade? Sim. E você atribui essa ansiedade precoce às redes sociais? Em alguns momentos, sim. Em outros, não. Depende muito do contexto que a pessoa está inserida. A mulher está ansiosa ou está reagindo a um sistema que exige demais dela? Muitas vezes, como eu falei, a ansiedade está relacionada a um contexto. Então, é necessário observar, né, e avaliar esse contexto, para entender por que está causando ansiedade. E por que, na sua opinião, muitas mulheres preferem sofrer em silêncio? Porque elas foram ensinadas a cuidar do outro, né? E muitas mulheres têm dificuldade em nomear o que está sentindo. A gente acompanha, e eu já tive o prazer de receber aqui outras psicólogas no Papo de AZ, e a gente sempre toca nesse tema, né, da depressão, desse tema que leva, e a ansiedade, ela está na entrelinha para uma depressão? Sim. Na verdade, se a ansiedade ela não for bem tratada, a pessoa pode desencadear uma depressão. E as mulheres que sempre são o socorro, né, seja para a criança, seja para o próprio marido, como elas fazem assim, qual é a maior dificuldade para elas pedirem ajuda, para elas chegarem e falar, chega, eu preciso de ajuda? Muitas vezes pelo medo do julgamento, né? Infelizmente, o psicólogo, o psiquiatra são profissionais que ainda são vistos como profissionais que geram preconceito na sociedade, né? Profissionais que lidam com pessoas que estão loucas. Então, a pessoa muitas vezes tomar a iniciativa de pedir ajuda pode, né, ser uma barreira por medo do que o familiar vai falar, por medo do que o amigo vai falar. Então, eu não vou porque se eu for, tal fulano vai me olhar estranho, vai falar isso de mim, vai me julgar. Então, é melhor eu ficar aqui aguentando tudo sozinho. E assim, para os nossos ouvintes que vão nos acompanhar, que pode estar vivenciando uma situação dessas na família ou que conhece alguém, quais são os sinais de que a pessoa já está no limite? Irritabilidade, choro com frequência, insônia, pensamento acelerado, muitas vezes o pensamento do que não fez ou do que deixou de fazer. Existe, às vezes a gente ouve as pessoas falando muito sobre uma ansiedade boa. Existe isso mesmo? Assim, existe uma ansiedade normal, né? Aquela ansiedade que nos motiva muitas vezes a alcançar os nossos sonhos. Né? Por exemplo, se você tem uma prova de concurso para fazer, você vai ficar com aquele frio na barriga e vai passar. E a ansiedade, ela se torna patológica muitas vezes por conta da questão da frequência de sintomas. Você foi fazer a prova, o sintoma continuou, ou teve uma situação semelhante, ou outra situação desafiadora, você perdeu o sono. Então, assim, os sintomas começaram a se intensificar e ficar frequente. Então, assim, é um sinal de alerta. E você precisa prestar atenção. Que a mulher ela tem mais facilidade de procurar atendimento, de procurar ajuda, né? A gente tem aí estatisticamente que os homens eles são mais resistentes a procurar exames de rotinas mesmos ou algo. Quando é psicológico, então, aí é um tabu do tamanho do mundo. Mas quantas mulheres você já atendeu que buscaram ajuda já estava no limite extremo? Há muitas. Muitas mulheres têm dificuldade de pedir ajuda, né? Como eu falei, por conta dessa questão de ser forte, de que vai conseguir sozinha.
Então, assim, muitas só vão pedir ajuda quando o corpo já está gritando. Tipo assim, não aguento mais. E aí, estagnou. Essas questões psicológicas, elas têm desencadeado com muita frequência nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo e do imediatismo das redes sociais, do acesso fácil ali à informação. O que acontece quando a ansiedade não é tratada? Como eu falei anteriormente, os sintomas podem se intensificar, né? E pode vir a ter depressão ou burnout. E como o corpo reage, né, a essa sobrecarga? Já Com dá insônia, sinais físicos? com insônia, com dores no corpo, né? Com tensão muscular, com problemas gastrointestinais. Você E assim, a falou gente sabe do... que o corpo fala, né? Isso. Você falou sobre o burnout, né? Eles estão mais comuns, né, entre as mulheres? Sim, porque nós mulheres temos muitos papéis, muitas atividades a desempenhar, né? E muitas vezes não temos um suporte adequado. E nesses atendimentos seu, Aline, você já percebeu que existe um perfil de mulher que chega a esse esgotamento ou não tem essa padronização? Digamos assim, Na a verdade, padronização. eu observo que as mulheres que têm muitas responsabilidades, né? As mulheres que são perfeccionistas, que cuidam de algo, de alguém, né? Que têm dificuldade de delegar as atividades e de se colocar como prioridade. Infelizmente, elas se tornam vulneráveis. Pode ocorrer, numa situação dessa, uma cobrança muito grande, né? Às vezes de não dar conta, estar no limite. Isso já é um pedido de socorro? Os familiares, esposo, tem que ficar ligado nessa situação? Sim, sim. É importante a gente observar a forma que a pessoa está se comportando, né? O que ela está falando, até expressões faciais, muitas vezes. As pessoas dão sinais. Aquela pessoa que sorria muito, que brincava com as outras pessoas e, por algum motivo, parou de brincar. Ou aquela pessoa também que era séria e ficou rindo, né? Então, assim, as pessoas dão sinais. São os Pensamento, extremos, né? né? Isso. Pensamento. Tem pessoas que podem falar sobre os pensamentos negativos, que não queria existir, que se soubesse que a vida dele é difícil, não gostaria de ter nascido. Então, assim, é bom ficar atentos. Por onde uma mulher ansiosa deve começar a se cuidar? Pela aceitação, né? Pelo reconhecimento de dizer que não está bem, porque nomear o que sente já é algo poderoso. E assim, Aline, quais hábitos simples já pode reduzir a ansiedade? Pausas durante o dia, tirar 5 minutos para relaxar um pouco. Sono, ter um bom sono de qualidade, dormir 8 horas por dia. Cuidar da alimentação também é importante, né? Reduzir a autocobrança, né? Entender que nós não vamos dar conta de tudo, mas que precisamos estipular as nossas prioridades, né? O que é prioridade para mim e como eu preciso fazer isso. Aprender a dizer não também, né? Se colocar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é você entender que você também precisa de ajuda. E qual é o momento que, por exemplo, quem está nos assistindo, e assim, eu vou fazer um comentário que nosso público, em sua maioria, são mulheres que está acompanhando esse momento.
Assim, qual é o momento que ela pode procurar ajuda de um especialista sem entrar já no extremo, no colapso? Quando os sintomas que ela está sentindo, né, se intensificam. Por exemplo, eu estou sentindo insônia, o coração acelerado há mais de uma semana. Então, é um sinal de alerta. Às vezes, eu estou sem conseguir dormir já faz 15 dias. Então, assim, é interessante se auto-observar. Eu estou o tempo todo pensando no que eu ainda preciso fazer. Estou com dificuldade de me concentrar. Precisa mudar na mentalidade feminina para evitar chegar nesse extremo. Na verdade, o autoconhecimento, né? Você buscar um suporte de alguém, no sentido assim, muitas vezes até de conversar com alguém, falar sobre o que você sente, né? Se permitir a isso, já pode ser um bom passo para uma mudança de mentalidade. Né? A gente tem os avanços e avanços positivos da parte, né, os avanços que nós tivemos ao longo dos anos, mas ainda hoje a gente ainda tem muito questionamento sobre a posição da mulher na sociedade. Como a mulher pode aprender a impor limites sem culpa? Porque assim, parece que quando há uma negação por parte dela, o mundo desaba. Sim. Muitas vezes nós precisamos, nós mulheres, né? Precisamos entender que você impor limites não é rejeitar o outro. Muito pelo contrário, muitas vezes é respeitar a si mesmo. É possível, e aí uma pergunta forte para você. É possível ser uma mulher forte sem estar esgotada? Sim. Ser forte é também entender que você precisa de ajuda. Que você tem a sua história, que você tem as suas vulnerabilidades, né? As suas dificuldades. Mas que você vai precisar de ajuda em algum momento. E se respeitar. Assim, se você tem algum dado, ou mesmo as pacientes que você atende, na questão de período de gestação, de gravidez, se tem muito ansiedade nessas mulheres nesse momento? As mulheres gestantes, né? Ou puérperas, que é o pós-parto, vivenciam ansiedade por conta de uma mudança que acontece na rotina. É tudo novo, né? Então, assim, o novo muitas vezes causa ansiedade, traz o desconforto. E às vezes a pessoa programa uma coisa e acontece de uma forma diferente. E assim, para os homens que estão nos acompanhando, qual conselho você dá para pegar esses detalhes e ajudar a companheira, a esposa a sair dessa situação? Assim, a rede de apoio é um pilar muito importante para ajudar as pessoas que lidam com ansiedade. Então, assim, muitas vezes seu ombro amigo, né, dá atenção, sem julgamento. Muitas vezes a mulher, ela só quer ser ouvida, ser respeitada. E os filhos, Aline, como os filhos podem ajudar? Também sendo um parceiro dessa mãe, né? Tentar auxiliar no máximo que eles puderem, ou na escuta, ou nas tarefas, né? Que a família possa promover momentos de lazer também, de autocuidado, dentro das possibilidades de cada um. Entendido. Muito bem, Aline. Você trouxe aí uns pontos interessantes e assim, para a gente, né, que pra observar melhor e saber compreender
que cada um carrega um fardo, né? A gente costuma dizer que cada um carrega seu fardo, e muitas vezes a gente não tem essa noção de como é. E assim, a convivência realmente tem muito isso, né? E a mulher, ela hoje principalmente, que hoje ela é independente, ela carrega essa carga ainda maior, porque a gente tem, para além da carga que ela carrega, a gente tem um questionamento diário que é feito, né? Sobre posição, sobre capacidade. Isso. Aline, estamos chegando no nosso final, no nosso bate-papo, né? Um bate-papo muito interessante, muito proveitoso, né? E assim, bem esclarecedor para quem está passando por essa questão. E aqui eu volto a afirmar, o público do nosso podcast, a sua maioria é o público feminino, mas eu gostaria de destrinchar um pouco mais esse tema contigo, antes da gente encerrar. Assim, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão sentindo sobrecarga agora, nesse momento, o que você diria para elas? A ansiedade não é fraqueza, não é drama, não é falta de Deus, né? É um sinal que algo precisa mudar. Não só por dentro, mas no nosso mundo ao redor. E as pessoas ainda não entenderam, e aí talvez mais para nós, sobre a ansiedade feminina? As pessoas, elas muitas vezes têm dificuldade em aceitar, né? O jeito do outro. Muitas vezes têm dificuldade em respeitar o jeito do outro, né? E a ansiedade, ela é um fenômeno real, né? Biológico e psicológico. É uma reação natural do corpo e que gera situações de estresse por conta do perigo ou do desconhecido. E aí prepara as pessoas muitas vezes para fugir ou para lutar. E o que você, na sua visão, vê que é preciso mudar com urgência na sociedade para poder enxergar isso, né, e cuidar? Assim, precisamos realmente fazer uma mudança coletiva, né? Se cobrar menos, dividir mais as responsabilidades, escutar uns aos outros e validar também os sentimentos dos outros, que é muito importante. Aline, respeito Isso, é a base de tudo. é a base de tudo. É isso mesmo. E hoje a gente vê uma sociedade muito perturbada, assim, os direitos, né, e o respeito sendo questionado quase que diariamente, né? Aline, o podcast agradece a sua presença, esse bate-papo muito bacana, espetacular que você nos proporcionou, e deixo para você, passo para você, te desejando tudo de bom, mas quero ouvir suas considerações finais. Fique à vontade, uma mensagem que você tem para as mulheres que estão passando por essa situação nesse momento. Eu agradeço a você, né, pelo convite. E o que eu quero deixar de mensagem é que o autocuidado é um pilar importante. E muitas vezes ele não está relacionado somente ao cuidado do corpo, né? Mas o cuidado com a mente, o cuidado também com o espírito. Essas três dimensões do ser humano, né? Precisam de cuidado. E que a gente precisa se movimentar para escolher qual a melhor atividade conseguimos fazer dentro da nossa rotina. Aline, muito obrigado. O Papo de AZ é um programa que tem as portas abertas e assim, eu sempre gosto de falar para os nossos convidados que é um espaço aberto para discussão, para trazer temas que realmente importam
para a sociedade. E esse tema que você trouxe hoje é de suma importância, não só para o público feminino, como também para o público masculino, o público em geral. Agradeço demais a sua presença aqui e espero conversar contigo mais vezes sobre outros temas em outra oportunidade. Tá certo, muito obrigada, viu? E se alguém quiser seguir nas redes sociais, é só olhar o perfil Aline RPC e o Viva Serena. Viva com 2 A. Pronto, beleza. A gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais. Quem ficou curioso, quem quer acompanhar o trabalho de Aline, pode seguir ela nas redes sociais. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado esse bate-papo. Ficam todos na paz, uma boa noite e até nosso próximo episódio.